galera, hoje 13 de maio, 127 anos depois da abolição da escravidão. Estamos aqui no Colégio Brigadeiro Newton Braga para celebrar esta data com o projeto Saravá. Vocês sabem o que é Saravá? O objetivo deste evento é a implantação das leis que obrigam as escolas a ensinarem a cultura afro-brasileira e indígena. Vamos conferir como foi esse evento. Vem com a gente. Professora, é um sonho que se realiza? É um sonho que se realiza. É um sonho de, talvez, 30 anos. E por que só agora? Porque agora tinha as condições para que acontecesse. Professor, em que áreas tem mais relatos de racismo no mundo? A gente pode falar na geografia, por exemplo, da questão dos territórios, né? A gente percebe que essa dominação existe, que a gente chama hoje de racismo no Brasil, né? De exploração da população africana, especialmente da África subsaariana. De que forma? Quando se ocupou a África, por exemplo, falando de geografia, as pessoas não queriam necessariamente tomar a terra, eles queriam tomar o território. E qual é a diferença entre terra e território, né? No território existe uma relação de poder, né? Então tomar a terra, né, e tomar o território dos povos africanos significava conquistar os africanos. Falar da territorialidade, da dominação, que produziu, entre outras coisas, o racismo, como justificativa, entre aspas, né, para se promover esse ato de dominação de um povo sobre o outro. O Brasil é racista? O Brasil é racista? Olha, eu acho que o racismo está presente não só no Brasil, mas em diversas outras sociedades, né? Faz parte da nossa cultura, uma cultura, de novo, de dominação, uma cultura que foi escravocrata, uma cultura hoje que passa pelo modo de produção capitalista, que também promove a exploração e a dominação. Então o racismo está enviesado, ele tá presente em todas as atividades. Será que nós somos todos iguais? Então, quando a gente fala de racismo, quando a gente fala desse tipo de comportamento, a gente fala de um comportamento que não é um comportamento, é o contrário de ser libertador, né? Ele é opressor. E o racismo é uma coisa que incomoda todos os seres humanos, né? Isso a gente não consegue entender, é algo abominável, é abominável, né? E a gente não consegue acreditar, na verdade, que isso aconteça. Qual é a importância desse evento nos pequenos a partir dessa idade? Esse evento é primordial para a formação da criança, para que ela perceba que há uma diversidade cultural, para que ela perceba a diferença, esse mundo que é plural. E a criança precisa, desde a mais tenra idade, ter essas vivências, né, onde só vai ampliar o horizonte de seus conhecimentos. Primeiro porque é na base que a gente tenta desconstruir os preconceitos, né? É muito mais fácil a gente pegar uma criança que é pequena e tentar mostrar para ela que não existe a substância escravo, que o africano não é sinônimo de escravo, né? O africano ele foi escravizado. E aí quando ele chegar lá no ensino médio, ele já tem uma visão já mais consciente do que é um ser humano ser escravizado. E aí ele vai perceber a história do Brasil e a história geral de uma forma mais contextualizada, de uma forma mais, eu acho que até mais consciente mesmo. E aí, como é que foi o interesse, assim, de chegar assim e falar, eu vou também participar, eu quero ter meu nome ali? Na verdade eu vi um movimento, um coletivo muito forte, um movimento se formando, um movimento bonito, e me interessei. A gente representa o coletivo Meninas Black Power e nós fomos convidadas para fazer uma oficina sobre reescrita da história negra. Ficamos sabendo que é a primeira edição, mas com os grandes nomes que nós vimos aqui hoje, a gente espera que tenha outras edições para a gente poder trocar mais com os alunos, né? Você nunca viu um movimento assim? Assim, mobilizando toda a escola? Não, em torno de um tema. Isso era muito difícil acontecer.
na minha escola nunca teve nada relacionado à cultura negra, né? Eu venho de um colégio particular, onde a gente tinha 2 festas no ano. Era a festa junina e a festa de final de ano, onde a gente não discutia racialidade, a gente não discutia a comunidade preta, né? E eu como sendo uma integrante da comunidade preta, eu não me via inserida naquele contexto. E se esse evento tivesse na sua época, que você estudasse aqui, mudaria alguma coisa em relacionado aos seus estudos? Sim, de certa forma, ia agregar mais conhecimento, né? Mas, assim, é lamentável que a gente não teve, mas foi uma ótima iniciativa para o pessoal da época, né? Primeiro, terceiro ou segundo ano, de 2015, possa aprender mais e mais sobre a cultura. E ser menos ignorante, né? Que tem muita gente ainda que tem certos preconceitos e não tem nem o mínimo de conhecimento sobre a cultura e mesmo assim continua com preconceito e para apagar isso. É um passo para apagar isso da humanidade, né? Quem somos nós? Nós tivemos algumas oficinas perguntando isso. Quem sou eu? Eu me reconheço como? Que papel na sociedade eu exerço? Então, até mesmo para você se reconhecer negro, índio, branco, mestiço, você tem que estudar, você tem que olhar para a história do seu povo, do seu país, e é isso que a gente está fazendo aqui hoje. E a riqueza desse evento está exatamente em celebrar essa diversidade, em trabalhar com essa diversidade e promover o diálogo entre grupos que tradicionalmente estão separados, né? A gente corta vários preconceitos que existiam, ficar sabendo de várias coisas além do que a gente já sabia. Tipo, é bastante importante. Acho que é um evento que mobiliza a galera de uma forma assim geral. Eu acho que de repente você traz os alunos mais para a escola, faz com que eles participem mais, faz com que eles se comprometam mais com os trabalhos. E eu acho que esse é o pontapé inicial para a gente começar um movimento na escola de inclusão das pessoas que se sentem um pouco excluídas em algumas situações. Essa coisa da raça, a coisa do gênero, do nível social. Então isso é um pontapé para a gente começar um movimento nessa escola que é tão grande e forma tantas pessoas. E no meio militar, que eu acho que a gente precisa disso. Vai mudar alguma coisa na sua vida pessoal e na sua vida escolar? Vai. Na minha vida pessoal eu vou saber muito mais da minha origem do que antes. Sim, muitas coisas eu repensaria, alguma coisa que eu falaria para alguém, eu repensaria. E a gente na escola forma consciências, forma pessoas, e não dá para pensar Brasil hoje sem as contribuições da África. O legal desse trabalho é a possibilidade de dialogar sobre a nossa negritude, sobre a nossa arte e o nosso papel mesmo, né, quanto ser humano na sociedade. Assim. Como vai ficar a escola a partir de hoje? Bom, a escola não muda muito o seu foco. O objetivo da escola é formar pessoas habilitadas para prosseguirem a sua vida intelectual e a vida de cidadão e cidadão. As leis que foram introduzidas hoje, implementadas por meio desse evento, serão obedecidas com a implementação do estudo da cultura africana e da cultura indígena. Acho que hoje foi muito importante para alguns professores também passarem a rever, né, posição que ele tem em relação a alguns alunos, que ele invisibiliza ou que ele subalterniza na sala de aula por uma condição racial, por uma condição sexual. Quem sabe, para quem não é assim, o projeto consiga, mesmo que numa migalhinha, começar a plantar uma semente na consciência das pessoas. Essa atividade de hoje, né, do projeto Saravá, CBNB, libertou a escola de uma série de grilhões, né, da invisibilidade, da não discussão, né. O tratamento da realidade e o despertar da consciência é fundamental. Eu acho importante esse projeto e que mais outros projetos semelhantes a esse possam vir existir na escola. Foi libertador, foi um dia
que nunca houve no Newton Braga, é sem precedentes, e nós esperamos que todo 13 de maio a gente consiga fazer algo assim. Enfim, para a escola foi um passo gigantesco adiante e esse passo não pode ser dado para trás de novo, não tem como. Avançamos de tal forma hoje que não é possível o Colégio Newton Braga retornar a algumas práticas, como, por exemplo, não discutir e não colocar no seu currículo o que preconiza a Lei 10.639. A representação de uma lei, a reflexão sobre uma lei, sobre uma história, isso é um passo meio pioneiro, ainda mais numa escola militar. Eu sinto que a gente fez cumprir a legislação, que é o objetivo de todo militar, cumprir e fazer cumprir a legislação. Então, o Colégio Newton Braga, mais uma vez, demonstrou que está antenado totalmente com o que diz a legislação e o conjunto de leis brasileiras. Assim, a gente está vivendo na escola um momento especial, um momento em que ou você junta, ou você investe na cooperação, ou você destrói a escola. O que é essa herança, deixar essa herança para eles? Essa herança, na verdade, é deixar aflorar em cada um o que há de melhor. Você não é melhor do que o outro, você transborda para o outro que você é de alegria, de felicidade, de amor, enfim, as coisas boas que você tem. E isso coletivamente sendo trabalhado dentro de uma escola, isso é transformador. Hoje no Saravá, aprendemos que buscar o conhecimento da nossa identidade é de suma importância. Para que problemas impactantes como preconceito racial e ético sejam deixados de lado. Afinal, respeito é bom e todo mundo gosta. Saravá!